no vídeo de hoje a gente vai falar sobre booking e cutting. Então eu separei alguns tópicos principais para a gente falar, como por exemplo, qual que é o momento certo de começar cada um dos dois, qual os pilares principais para fazer um ótimo booking e cutting, qual o momento que deve se encerrar cada um dos dois, qual a média de duração e as estratégias principais para os dois para que a gente consiga acelerar os resultados. Se eu estou numa dieta de cutting com uma restrição calórica muito alta, tem como ganhar massa muscular? O cara que ele quer bater os macros de forma suja, né? Aquele tal do booking sujo. Isso de fato atrapalha ali no processo de ganho de massa muscular? Ou pensando em massa muscular, tem como, mas vai ganhar muita gordura junto? E qual que é o momento certo de começar um cutting? Tipo assim, muitas pessoas falam, pô, será que eu já cheguei no meu máximo ali para ganhar massa? Será que eu continuo mais um pouco do booking para crescer mais ou já é o momento de secar? Em média, um bom cutting deve se durar quanto tempo e o booking também? Peso estagnou no booking, o que eu faço? Fala, fibrados! Estamos aqui com o Gil, sempre uma honra, meu irmão. Fê. Mais uma vez nós dois aqui reunidos. Mais uma vez, para poder agregar para a galera, para poder ensinar. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre booking e cutting. Então eu separei alguns tópicos principais para a gente falar, como por exemplo, qual que é o momento certo de começar cada um dos dois, qual os pilares principais para fazer um ótimo booking e cutting, qual o momento que deve se encerrar cada um dos dois, qual a média de duração e as estratégias principais para os dois para que a gente consiga acelerar os resultados. Ou seja, uma aula de graça e exclusiva para vocês que estão aqui e a gente vai começar o vídeo. Preparado, Gil? Oh, com certeza, vocês já tiveram uma aula de como construir uma asa decente, mas sem uma alimentação decente isso não fica bacana, né, Fê? Tem que alinhar a dieta com os treinos. Já para começar uma pergunta fácil, eu posso fazer o melhor treino da minha vida se eu tô numa dieta de cutting com uma restrição calórica muito alta. Tem como ganhar massa muscular? Olha, isso depende muito do seu ambiente. Sabe quando você pensa essa ideia de uma recomposição corporal? Isso é trabalhado muito com mulheres que buscam aquele shape slim. Quando a gente pensa em indivíduos naturais que não são altamente treinados, é possível ganhar um pouco de massa magra mesmo que você esteja em déficit se ele não for extremamente agressivo para o seu corpo. Senão você acaba depletando a massa magra se você não tiver, por exemplo, um aporte proteico adequado. Certo. E uma coisa que eu queria perguntar também, Gil, é o seguinte. O cara que ele quer bater os macros de forma suja, né? Aquele tal do booking sujo. Que existe muito isso. Sim. Isso de fato atrapalha ali no processo de ganho de massa muscular? Ou pensando em massa muscular, tem como, mas vai ganhar muita gordura junto? Você pode acabar ganhando massa muscular, né, para o seu corpo caloria a caloria. Mas quando a gente pensa em um booking sujo, estamos falando de alimentos que geralmente têm um baixo volume alimentar, não te fornecem saciedade, deixa os vegetais de lado, que dá uma zoada na sua microbiota intestinal também, o que contribui com o maior risco de você ficar doente e também atrapalhar os seus desempenhos nos treinos. E booking sujo, a gente pensa em refeições que tem mais gordura também, né? Muita pensa gordura, naquele hambúrguer, aquela pizza que a gente gosta, aquela batata que eu vi que você postou outro dia na Ref Livre. Bom Isso demais. faz muita diferença e sim, pode acabar atrapalhando, porque você pode promover um aumento do seu percentual de gordura que não é esperado em um processo de booking. Naturalmente você pode ganhar um pouco de gordura no booking, mas não tanta, é sempre minimizado esse fator. E esse alto aumento de gordura, né, de gorduras saturadas, principalmente na dieta, colabora com o ganho de peso sem qualidade, o que pode contribuir com maior risco de doenças cardiovasculares, piora do seu quadro de sensibilidade à insulina, piorando seu quadro de saúde. Ou seja, não é nada que vai ter uma boa aderência, né, para fazer algo a longo prazo, vai ser algo ali que não vai ser nem um pouco benéfico. Não. Vamos para as primeiras perguntas aqui que eu separei, que é o seguinte. Qual que é o momento certo, Gil, de começar um booking? Qual que é o momento? Porque muita gente pergunta. Sim. Tô ali com aquela gordurinha chata ainda, eu começo o booking, eu tô me sentindo magro. Qual que é o momento certo de começar o booking? Isso aqui vai valer para a maioria das pessoas. Se você está em dúvida se você deve começar um booking ou um cutting, provavelmente você tem que entrar no cutting. Porque quem está com o percentual de gordura baixo não tem mais o que secar. Exato. Né? E aí não fala, pô, eu vou secar mais o que aqui? Não tem gordura para tirar do meu corpo. E o que faz mais sentido é entrar no superávit. Quem quer entrar em booking, muitas vezes é porque às vezes tem um baixo volume de massa magra, mas o que tem que ser avaliado para decidir se o booking ou o cut é interessante é o seu percentual de gordura. Exatamente. O booking ele tem que ser um trabalho a longo prazo. E geralmente o que acontece muito? Principalmente com falsos magros, né? Você tem os braços finos, as pernas finas, só a gordurinha, mas tem aquela gordurinha aqui embaixo do umbigo. Tem que perder ela para começar um booking dele. Eu sempre falo isso e só para resumir.
Quando você tiver bem definido, trincado, é o momento certo de começar o bulking. Exato. E qual que é o momento certo de começar um cutting? Tipo assim, muitas pessoas falam, pô, será que eu já cheguei no meu máximo ali para ganhar massa? Será que eu continuo mais um pouco do bulking para crescer mais ou já é o momento de secar? Como que você avalia isso para ajudar a galera? Perfeito. O cutting ele depende muito dos objetivos que esse indivíduo tem, né? Se é um atleta, se o Fê está em preparação, ele está em off agora e ele quer subir no palco daqui a tanto tempo. A gente tem que pensar nisso também, porque o cutting ele é um processo que ele tem que ser feito com cuidado com indivíduos naturais, né? A longo prazo, para você não depletar a massa magra, tudo que você construiu nesse processo de off. Então, por exemplo, se o Fê quer competir daqui a 6 meses, ou você quer ir na praia com aquele shape que você tanto sonha, então tem que ter esse passo a passo para ser considerado quando você vai começar uma transição para o cutting, né? Mas geralmente o cutting ele chega quando é aquele momento realmente que tá empurrando muita comida no bulking, você começa a reter mais do que ganha massa magra e começa a piorar a sua Deu sensibilidade. aquela boa estagnada, já tem algo pela frente ali, igual ele falou, um objetivo, né? Pô, vou ter uma praia no final do ano. Começa ali. E aí agora já vai vir a outra pergunta para emendar. Em média, um bom cutting deve se durar quanto tempo e o bulking também? Essa resposta vale para os dois casos. Eu gosto de falar para os meus alunos, creio que o Fê também passa isso para o dele, que quanto mais tempo melhor nos dois processos, né? O que acontece? Quanto mais tempo a gente consegue trabalhar, tem mais espaço para você trabalhar maior progressão de carga no processo de bulking, né? A longo prazo construir mais massa magra, né? Segurando um bom percentual de gordura. E a mesma coisa vale para o cutting. O cutting, quanto mais tempo ele dura, com uma leve redução das calorias, né? Um déficit calórico leve. Algo gradual. Exato, não se torna agressivo e você consegue manter boa parte da massa magra que você construiu durante vários meses, ralando e treinando muito pesado. Ou seja, um dos grandes erros principais é fazer algo muito rápido. Exato. O cara tá ali cheio de gordura ainda e tudo mais, ele quer fazer um cutting de 2 mesinhos, não vai conseguir perder tudo e vai sacrificar muita massa muscular, né? Porque vai ter que diminuir drasticamente as calorias. E aí, outra pergunta muito interessante é o seguinte: quais que são 2 estratégias ali que você acaba usando para você, para os seus alunos, de cutting, por exemplo? Para acelerar mais os resultados e tudo mais. Primeira coisa, uma estratégia muito legal é quando a gente pensa na adesão no seu planejamento, né? No cutting, a gente quer manter o máximo de massa magra possível, porém, a gente também quer, de alguma forma, fazer com que os treinos não fiquem tão cansativos, que você não perca tanta força. Porque esse é um dos erros, né, da galera. Por exemplo, não sabe utilizar algumas estratégias e aí o rendimento cai drasticamente no treino, o que acaba atrapalhando ali o processo de massa muscular e acaba depletando isso. Então, qual que é uma boa estratégia aí para se fazer? Eu acho muito legal, durante o processo de cutting, você ter uma proteína alta na dieta para preservar a massa magra que você construiu durante todo esse processo. Essa proteína, ela também te promove mais saciedade, o que te ajuda a ficar dentro do plano alimentar. E a adesão ela é muito importante. O que é muito legal também fazer ao mesmo tempo que você está com uma proteína alta na dieta? Você deixar as gorduras baixas da dieta, né? Falando em números aqui, uma faixa de 0,6 grama quilo de gorduras, predominantemente de gorduras boas, isso é muito legal, porque aí você tem uma margem maior das suas calorias do déficit para você jogar em carboidratos. Isso faz com que o treino não seja tão cansativo, tão depletado, que você não sofra tanto durante o seu treino e ainda consiga, quem sabe, até progredir um pouco de carga ou no mínimo manter, né, Fê? Que é muito importante aí é muito manter as importante cargas. e eu sempre gosto de fazer isso comigo e também os meus alunos fazem isso, que é o que você falou. Menos gordura na dieta, porque a gordura ela é mais calórica. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Exato. Pra gente conseguir deixar a proteína mais alta e o carboidrato mais alto, que é isso que vai manter a gente ali com glicogênio muscular, que a gente consiga manter o nosso bom rendimento. E a gente estava falando do cutting e pro bulking. Beleza, estratégia para bulking. O que é muito legal quando a gente pensa no bulking? A gente vai subindo o volume alimentar da dieta e o que a galera muitas vezes erra num processo de bulking? Pensa que tem que comer muita proteína. Mas na realidade, o bulking ele é um ambiente positivo para o seu corpo, né? Não é nada agressivo, né? Você não está depletando muita massa magra. Então, só pensando na manutenção da massa que você construiu, você não precisa comer 2, 3 gramas por quilo de proteína, que nem no cutting.
1,6 gramas, uma faixa muito mais baixa de proteína, Já vai ser o suficiente. já é o suficiente. Porque a proteína ela dá uma digestão muito boa e tudo mais. Sim. Porém, se você comer muita proteína, também você não consegue depois comer as próximas refeições, né? Sim. Porque ela dá uma saciedade muito boa. Exato. E aí eu vejo que a galera mete proteína pra caramba no almoço e não consegue depois fazer a refeição da Exato. tarde. E faz muito mais sentido você pegar essas calorias que você ia jogar de um monte de proteína e dar carboidrato, porque isso vai fazer você estar com o seu estoque de glicogênio cheio, os seus treinos renderem, você realmente ter muita força. E quando o volume alimentar se torna difícil, né, o que é normal no começo, porque o seu corpo se adapta, também é interessante você poder subir um pouco mais as calorias, aumentando as gorduras boas da dieta, por exemplo, né? Boa. Por isso você vê bastante a galera comendo pasta de amendoim, azeite, Creme né? de aveia da Grow. Nossa, esse aí você não pode falar não, cara. Esse é secreto, tá? São estratégias que fazem muita diferença tanto para o booking ou para o cutting. Outra coisa muito legal para fazer nos dois períodos é o ciclo de carbo. Tenho certeza que o Fê conhece. Você usou na sua prep? Muito ciclo de carbo. Então, por exemplo, até, igual você falou, treino de perna é um treino que demanda muita energia, você gasta muito mais. E aí, por exemplo, no cutting, nesses dias de perna era o dia que eu comia mais. Nos outros dias comia menos. No dia de descanso, por exemplo, você come menos. E num booking a mesma coisa, o dia que eu como ainda mais é nos dias que eu gasto mais calorias. Então é importante também você ter isso aí na sua dieta. Sim, no booking, por exemplo, tem dias que você não vai treinar ou não é um treino de um músculo que você tem muita ênfase, quer desenvolver tanto assim, não faz muito sentido se o seu booking já está agressivo, se você está comendo muitas as calorias. Mesmas calorias, exato, comer tanto. Você tem que considerar o tanto que você come na semana também. Isso é uma coisa importante, sabe? Que nem o volume de treino. Você não divide o volume de treino dos seus alunos para a semana? Com certeza. A dieta também tem que ser calculada assim. Por isso que o ciclo de carbo funciona. A gente não tem muitos estudos assim mostrando evidência sobre a funcionalidade do ciclo de carbo, mas é algo que a gente percebe na prática. Eu acho muito legal o ciclo de carbo no cutting, só que de um jeito diferente do que você está acostumado, sabia? Qual? Você costuma fazer dias de carbo alto e dias de carbo baixo, né, Sim. no cutting, para treino de perna que eu vi lá, que eu acompanho o Fê no Instagram, tá? O que eu acho legal no cutting? Com o tempo que você está em cutting, quanto mais tempo você fica em deficit, quanto mais peso você perde, predominantemente de gordura, mais difícil é perder gordura, não é? Quanto Sim. menos gordura você tem, mais difícil é você perder gordura. Com certeza. Então, a longo prazo, essa redução do seu percentual de gordura melhora o seu quadro da sua sensibilidade à insulina. Por isso é muito interessante quando você está no finalzinho daquele déficit calórico, sabe? Que tem aquela gordurinha que não está saindo, você fazer, por exemplo, 2 semanas de carbo alto. Esse é o modelo Dudu. Para quebrar o platô. Exato. O Dudu batizou com o nome dele esse modelo de carbo, que pode ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Boa Que o que estratégia. você faz? Você fica praticamente com as mesmas calorias que você tinha na dieta, às vezes sobe um pouquinho as calorias, só que em vez de você estar com a proteína tão alta, você reduz um pouco a proteína e sobe bastante o carbo da dieta. Eu já fiz isso bastante em booking, sabia? Para diminuir um pouco as calorias. Por exemplo, tava já com o físico ali estagnado, fiz aquele que falam de mini cut, mais de 2, 3 semaninhas comendo menos para que eu pudesse voltar ao apetite, para que eu pudesse dar uma aliviada ali no intestino, no estômago, porque você fazer algo longo, com muitas e muitas calorias dia após dia é complicado. Sim, provavelmente você estava começando a reter um pouco, né? Exato. Aí deu aquela pisada no freio. Pisei no freio, Continuou dei fazendo um passeio cardio, pra né? trás, sempre o cardio, e já é uma estratégia boa também do booking, né? Sim. Continue fazendo cardio em todo momento. Como que é a sua sigla do cardio? TSD, TSD. todo santo dia. Todo é santo muito dia. mais fácil construir um hábito assim se você faz todos os dias. E eu só queria, pra gente finalizar, que o vídeo tá bom demais, peso estagnou no booking, o que eu faço? Tem todo um contexto pra gente avaliar isso, né? Aí, tipo assim, tô há 1 mês com o mesmo peso e continuo comendo e tô em superávit calórico. É possível entrar em superávit calórico e mesmo assim o peso estagnar em algum momento? Claro, isso é possível sim, né? Depende da proporção desse superávit, se ele é agressivo pro seu físico. Muitas pessoas têm aquela também no processo de emagrecimento, né, Pedro? Tipo assim, Só tá preocupado com o peso, a né? balança tá estagnada aqui, mas o que você tá vendo no espelho? Como estão os seus treinos? Às vezes o seu peso não tá subindo com qualidade no booking, porque às vezes você não tá progredindo cargas. E também, muitas vezes, o que mais importa, eu queria reforçar isso que eu sabia mais ou menos que você ia responder isso, mais importante do que o peso é o físico. Exato. Então a dica pra galera que não tem o acompanhamento individualizado, tire fotos toda semana do seu físico, avalie isso.
Mas claro que o acompanhamento individualizado vai encurtar demais o seu caminho. Nossa, demais. Às vezes você não vê diferença no seu físico porque você se vê todos os dias no espelho, né? Você chega da academia, dá aquele check, mas quem convive com você, que não te vê todo santo dia... Ou que tem um olhar profissional percebe, e clínico, exato, faz toda a percebe diferença. essa diferença. E, cara, isso muda totalmente os seus resultados. Se você acha que o seu peso está estagnado, mas você tem um acompanhamento, uma boa dieta, recebe o seu protocolo de treino lá da 110 Club... Tá progredindo cargas e seguindo a dieta direito e o espelho tá dizendo que tá dando certo, não se preocupa com a balança, só confia no trabalho. Só confia no trabalho, o link da 110 Club tá na descrição aqui para você ter esse acompanhamento personalizado. Acho que falamos tudo, hein? Falamos bem. Falamos bem, hein? Foi bom. Tenho certeza que vocês gostaram do vídeo, puderam aprender demais aqui com o Gil, comigo. Então não se esqueça, siga o Gil nas redes sociais, curte, comente, se inscreve no canal. Gil, mais um vídeo maravilhoso aí pra galera, hein? Nosso. Agora vocês aprenderam como que dá para pôr um shape de respeito. É claro que são informações base, o adequado é você realmente ter um acompanhamento, que nem o Fê falou, que deve considerar não só suas preferências, mas todo esse trabalho, esse contato, esse olhar crítico para ver o que é a melhor estratégia para você. Às vezes você ainda está em dúvida sobre se você deveria começar um superávit ou um déficit calórico, por isso ter o acompanhamento é tão importante, além de te oferecer um planejamento que realmente considere resultados sustentáveis, não só a curto, mas como a médio e longo prazo. Porque certeza. fazer dieta e treinar direito não é para agora, né, Fê? É para a vida. É pra vida, não é um mês, não é 2 meses que você vai conquistar o físico que você sempre sonhou, mas toda semana você vai ter um resultado progressivo, isso que mais importa. Então, tamo junto, fibrados, amo vocês e bora pra cima.